Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Saibam que vocês estão na sala da minha casa, sentadas no meu sofá junto comigo, porque esse vídeo aqui ele vai ser um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumadas aqui no canal. Eu tô acostumada a trazer tudo em vlog para vocês, mas hoje eu quero fazer um bate-papo realmente para eu ter a oportunidade de compartilhar toda a minha trajetória dentro da psicologia aqui com vocês. Eu venho recebendo algumas perguntas nesses últimos tempos, principalmente ali no Instagram sobre esse assunto. Então, vocês me questionando sobre como que eu decidi pela psicologia, né? Se sempre foi uma certeza que eu tive ali para mim. Vocês querendo saber também como que eu migrei para o atendimento online, então eu decidi gravar um vídeo para contar toda a história, ao invés de a todo momento eu ficar contando só uma parte bem fragmentada. Então esse vídeo realmente vai trazer todo o meu processo aqui, desde o momento da decisão do curso da psicologia até o que eu tô vivendo nos dias de hoje, que no caso hoje é dia 2 de dezembro de 2024. Então vamos lá, é o seguinte, nunca tive o desejo de fazer psicologia, tá? Eu não tenho uma história, vamos colocar assim, romantizada, sabe? Com essa parte da psicologia. Eu decidi assim, nos 45 do segundo tempo realmente em fazer esse curso, eu sempre tive a certeza que eu ia fazer direito. E assim, o meu pai, ele sempre me influenciou muito porque ele trabalha dentro dessa área. Então, sempre foi algo que me puxou bastante porque eu gostava de ler e eu achava que direito seria incrível por conta disso. Só que no terceiro colegial estava tendo uma semana de profissões, era alguma coisa assim. Eu sei que teve uma palestra de cada área profissional, né? E eu fui nessa área eu fui em uma palestra da área do direito e, gente, foi a pior experiência da minha vida. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei nada sobre mim, mas se eu sei de uma coisa é que eu vou odiar fazer isso. E além de tudo, eu tinha muito medo depois de, assim, me esforçar muito durante a faculdade toda e não conseguir passar na OAB. Na época eu era muito insegura em relação à minha capacidade mesmo de estudo, então eu acredito que isso também influenciou um pouquinho ali na minha decisão, mas que hoje eu não me arrependo em nada. Eu tinha uma amiga nessa época aí do terceiro colegial que ela tinha muito interesse em cursar psicologia e ela tinha me chamado para assistir essa palestra de psicologia com ela. E eu fui assim completamente despretensiosa, sabe? Eu falei, eu vou lá para fazer companhia e tudo mais. E eu simplesmente amei a palestra. Eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí eu lembro que eu saí da palestra, eu acho que a minha mãe tinha ido me buscar esse dia na escola. Ou eu voltei de ônibus, porque era em outra cidade, e aí a gente sempre ia de ônibus, enfim, não sei. Eu sei que eu cheguei, eu encontrei a minha mãe e eu falei pra ela, eu não quero fazer direito. Eu quero fazer psicologia e na época eu fiquei com muito receio, assim, da reação da minha mãe, porque psicologia naquela fase, né, que a gente estava vivendo, ainda era um curso bem mal visto, sabe? A gente ainda não estava nessa coisa sobre a importância da saúde mental e tudo mais. Então, eu fiquei com bastante receio, assim, de como os meus pais reagiriam e não sei por que eu fiquei com esse receio, porque eles sempre me apoiaram muito e não foi diferente naquele momento. A minha mãe falou, você tem certeza que é isso que você quer? E eu falei, eu assisti as duas palestras, eu odiei a palestra de direito e eu amei muito a palestra de psicologia. Eu acho que realmente faz muito sentido para mim e tudo mais. Tanto que eu já tinha me inscrito em alguns vestibulares, porque essa semana de profissões que teve no meu colégio, eu lembro que ela foi bem no finalzinho do ano, assim, se eu não me engano eu já tinha até prestado o Enem, e estava nos últimos segundos ali, nos últimos momentos para se inscrever para uma faculdade que é aqui próximo de onde eu moro, que é a faculdade que eu me formei, porque quando eu estava na cabeça ainda que eu ia fazer direito, eu tinha comentado com a minha mãe que eu não ia prestar aquela faculdade. Só que como todas as outras possibilidades que eu tinha colocado para fazer o vestibular prestando para direito, eu falei, eu vou fazer a inscrição nessa prestando para psicologia. E aí eu fiz a inscrição nessa faculdade, passei e entrei, nem lembro em que ano que eu entrei para a faculdade, gente. Então, fiquei ali os 5 anos na faculdade, em muitos momentos, assim, eu me questionei muito sobre o curso mesmo.
E como na época essa coisa da saúde mental não estava em alta, né, que eu comentei aqui com vocês, eu tinha muito receio de como tudo seria quando eu me formasse, sabe? Não era incomum a gente ouvir na faculdade, fulano se formou e foi trabalhar em uma outra área, nada a ver, porque não conseguiu ir para frente na psicologia, porque não conseguiu pacientes e tudo mais. Então, eu lembro que eu gostava muito do que eu estudava no curso, mas eu tinha muita incerteza e muita insegurança de como seria o meu futuro profissional dentro da área. Eu sei que eu me formei no final de 2019 e no comecinho de 2020 tivemos o quê? Pandemia, gente. Olha só como eu fui abençoada. Eu lembro que eu tinha acabado de receber em março, né, a minha autorização do Conselho de Psicologia para começar a atuar na área e deu lockdown. Então fechou tudo. Logo que eu saí da faculdade, eu tinha feito a minha inscrição na minha pós-graduação, na minha primeira especialização, né? E aí as aulas já não iam mais começar naquele momento. Então assim, foi uma fase bem difícil para mim. Primeiro porque eu tive uma mudança muito abrupta da minha rotina. Então você pega assim, o finalzinho da faculdade, quando você tá com aquela rotina super acelerada de entrega de TCC, um monte de estágio que eu tinha para fazer, provas finais. A minha faculdade também era período integral, então eu saía de manhãzinha de casa, tipo 5h30 da manhã, e eu chegava várias vezes só de noite, para sair dessa rotina e para uma rotina onde eu ficava só enfiada dentro de casa, tendo contato com minha mãe, meu pai, minha irmã e o Caio. E aí esse momento assim de muita ociosidade acabou me despertando ainda mais insegurança em relação ao meu futuro profissional, porque eu ficava pensando, já é difícil entrar e prosperar no mercado da psicologia. Imagina ficando esse tempo todo parada, porque quando tudo voltar eu ainda vou precisar começar a tentar entrar para o mercado de trabalho. Então, assim, foi realmente bem difícil de eu lidar com todos esses pensamentos e todas essas dúvidas que eu mesma ia criando ali naquele momento, exatamente por estar muito tempo à toa, né? E levando isso tudo para minha psicóloga, porque na época eu já fazia terapia, ela deu a sugestão para mim de eu começar a fazer conteúdo para o Instagram, que na época a galera tava indo bastante para o Instagram, pelo menos para eu ocupar a minha cabeça. Falei, é verdade, faz sentido, vou começar a fazer isso. Então a gente construiu ali naquele momento uma rotina que funcionasse para mim e começamos com isso a dar produção de conteúdo. Então eu estudava um pouco para conseguir produzir alguns conteúdos ali para postar no meu feed do Instagram, porque na época era o Instagram que estava muito em alta só. E foquei muito nesse sentido, e quando eu comecei a receber as primeiras perguntas ali, né, de pessoas interessadas sobre o meu atendimento clínico, foi logo no momento que a minha pós voltou. Então, começou, né? Então, quando a gente começou o curso, eu lembro que uma das primeiras aulas que a gente teve foi de orientações sobre esse movimento do online, porque ainda não tinha voltado tudo ao presencial. A minha pós, ela começou no online, nesse primeiro momento. E aí a gente teve todas as orientações e tudo mais, e falei, então eu vou começar com esses primeiros pacientes aqui, já que eu tenho pelo menos o mínimo de informação de como eu posso realizar esses atendimentos. Então eu comecei com 2 pacientes, cobrando um valor, se eu não me engano, era de R$ 50 a sessão. E aí essas pacientes começaram a me indicar para outras pacientes, e aí outros pacientes começaram a me indicar para outros pacientes, e assim eu fui construindo a minha cartela de pacientes naquele momento. Como logo no comecinho a minha cartela de clientes ela foi construída no online, eu nunca tive, nesse primeiro momento pelo menos, procura pelo presencial. Eu tive, se eu não me engano, foram umas 2 ou 3 procuras pelo presencial, mas isso já era bem mais pra frente, era tipo finalzinho de 2021, começo de 2022, e eu até atendi esses pacientes presenciais, só que a demanda que eu tinha pelo presencial, ela não compensava os gastos que eu tinha para me manter em um lugar presencial. E aí realmente eu decidi ficar única e exclusivamente no online. Então vocês conseguem entender que eu não tive nesse primeiro momento assim, eu não tive uma opção de começar presencial ou online. Era o que eu tinha de possibilidade ali. Eu abracei essa possibilidade e aí isso foi ditando meio que todo o resto da minha construção. E eu segui nesse movimento assim até
o finalzinho de 2022. E por que até o finalzinho de 2022? Porque em dezembro de 2022 eu parei de atender os meus pacientes. Eu cancelei a minha inscrição no CRP, dei alta para alguns pacientes, outros pacientes eu encaminhei para outros profissionais, só que isso não foi um passo de loucura, tá, gente? Muito pelo contrário. Assim, talvez hoje eu reconheço como um passo de imaturidade, mas não foi loucura, porque isso inclusive foi muito pensado até mesmo dentro do meu processo terapêutico. Só que para vocês entenderem o porquê que isso aconteceu e o porquê que eu tomei essa decisão. Desde quando eu entrei pro digital, eu sempre estive fazendo cursos, eu sempre estive em grupos de mentorias para realmente conseguir entender como, enquanto psicóloga, eu poderia me posicionar ali no Instagram. Afinal de contas, até aquele momento, nem isso a gente sabia como que a gente devia fazer exatamente. Gente, eu tô gravando aqui com vocês e eu só tô prestando atenção na minha marca do top, que eu fui correr ontem e tava muito sol e ficou a marca do top. Meu Deus. Mas vocês podem, por favor, descartar isso? Relevem, tá? Mas espera aí que eu me perdi na linha de raciocínio. Enfim, voltando, né? Desde quando eu entrei ali para o digital, eu sempre estive em grupos de mentorias, sempre estive fazendo cursos para conseguir entender como eu poderia me posicionar enquanto psicóloga no digital. E eu conseguia perceber que tinha uma semelhança muito grande entre o que eu fazia com os meus pacientes na sessão de terapia e a necessidade que muitas psicólogas tinham para se posicionar ali no digital, que era realmente de conseguir entender aquilo que a pessoa acreditava, aquilo que a pessoa sentia e aquilo que a pessoa tinha de conhecimento e conseguir levar isso para o outro. Então, o que eu percebia nos meus pacientes? Os meus pacientes tinham muita dificuldade de conseguir ter essa percepção, assim, do que eles sentiam, do que eles acreditavam, do que eles valorizavam e conseguirem comunicar isso para o mundo, né, de uma forma coerente, de uma forma assertiva. E as psicólogas eu consegui identificar essa mesma questão ali, né, então elas tinham muita dificuldade de conseguir comunicar para o mundo ali no digital, principalmente, aquilo que elas tinham de conhecimento, aquilo que elas acreditavam enquanto profissional. Então, nesses grupos de mentoria, eu comecei a dar alguns pitacos, alguns conselhos mesmo, sabe? Tipo, você poderia fazer isso, eu percebo que você fala muito disso, 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 daria para você comunicar dessa forma. E aí, com essas pequenas sugestões que eu ia dando, eu comecei a receber demanda de mentoria na época. E eu abracei essa oportunidade, falei, tá bom, a gente vai tentando, e comecei a dar uma mentoria aqui, outra mentoria ali, outra mentoria lá. E aí, a hora que eu fui me dar conta, eu tava, assim, em questão de faturamento final, né? Eu tava faturando muito mais com as mentorias do que com o atendimento clínico. E aí, nesse momento, eu comecei a me questionar, inclusive, de tipo, será que eu realmente gosto mais da psicologia, ou se eu gosto mais dessa parte mais direcionada para mentorias? Então foi algo assim que eu acho que me saltou muito aos olhos, principalmente porque era uma novidade para mim, né? E gente, eu amo tudo aquilo que é novo, porque eu sinto que o novo ele me desafia, sabe? E os atendimentos, eles me desafiavam, mas não na mesma intensidade do que sentar ali para dar uma mentoria. Era algo extremamente novo para mim estar nessa posição. Então, por isso eu acredito que naquele momento eu vi muito sentido em deixar de atender os meus pacientes, porque na minha cabeça, como eu não tinha essa percepção na época, tá? Na minha cabeça, a única percepção que eu tinha era, eu gosto muito mais de dar mentoria do que atender os meus pacientes. Só que hoje eu consigo reconhecer que é porque naquele momento as mentorias elas estavam me desafiando muito mais do que os atendimentos clínicos que eu estava fazendo no momento. E aí eu tomei a decisão de parar de atender os meus pacientes e focar única e exclusivamente em mentorias. E eu fiquei fazendo só isso durante todo o ano de 2023. Só que o ano de 2023 foi um ano muito difícil para mim, porque foi o ano que eu e o Caio a gente veio morar juntos. Então, assim, eu saí da casa dos meus pais, até então eu nunca tinha morado sozinha. Foi um ano muito desafiador para mim. Então foi assim uma mudança de vida pessoal e profissional. Eu acho que eu não soube conciliar as duas coisas. Comecei a pegar um ódio de dar mentorias. Assim, não ódio, mas não tinha aquele mesmo encanto que eu tinha antes. Eu acho que a minha vida em um todo ela já estava me desafiando de uma forma tão extrema
que eu não queria mais estar em contato com outro desafio, que era isso de estar ali nessa posição de mentora, sabe? Então, hoje eu reconheço que talvez se eu tivesse mantido os meus atendimentos, pelo menos em um lado, eu conseguiria ter essa estabilidade um pouco maior, não seria essa mudança tão grande. Então, eu acho que naquele momento, assim, eu comecei a mudar um pouco a minha visão para mentorias e eu só ficava pensando, meu Deus, eu preciso voltar a atender, eu tô sentindo muita falta dos atendimentos, eu tô sentindo muita falta dessa minha versão. Então, assim, hoje eu consigo identificar que foi muito importante para mim também tomar essa decisão. Reconheço que foi um ato de muita coragem. Eu lembro que eu fiquei muito insegura na época e a minha psicóloga falou, Rafa, é uma decisão importante, é uma decisão significativa, mas não é uma decisão que vai ditar o resto da sua vida. Se você se arrepender mais para frente, você pode simplesmente voltar, reativar o seu CRP e retomar com os seus atendimentos, voltar a atender. Então foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça assim durante todo o ano de 2023. O comecinho do ano foi bom e aí eu comecei a decair, eu quase entrei ali em um quadro depressivo, inclusive. Para mim foi um ano emocionalmente muito difícil, sabe? Foi um ano muito puxado mesmo. E aí eu comecei a me questionar de muitas questões, trabalhei muito isso tudo em terapia e eu acho que em terapia eu consegui me reconectar, inclusive, com algumas questões minhas. E aí eu tomei a decisão de voltar a atender ali no finalzinho de 2023. E essa decisão ela foi inclusive impulsionada por alguns pacientes que eu tinha dado alta no finalzinho de 2022 e eles voltaram a me procurar, querendo saber se eu ainda estava atendendo, se eu voltaria a atender, que eles estavam querendo voltar para terapia. Aí eu falei, por que não, né? Vou voltar. Então eu reativei o meu CRP nesse momento, voltei com os meus atendimentos e voltei a falar mais disso nas minhas redes sociais e aí de novo a minha cartela de pacientes ela foi enchendo novamente, aí eu voltei a me reconstruir nessa parte profissional voltada para a psicologia mesmo. Só que quando eu voltei, eu já tinha tido essa percepção de que eu preciso estar em uma posição de desafio, né? Então, assim, para mim, quando eu fico mais acomodada, eu me sinto muito desmotivada. Para mim, parece que eu tô, assim, estagnada, parece que eu não tô indo para frente, e aí se eu não tô sendo desafiada, parece que eu não tô crescendo, não tô mudando, não tô evoluindo, e isso me coloca em uma posição de incômodo extremo. Então, o que eu pensei, assim, eu vou voltar a atender esses pacientes, mas também eu vou me enfiar em algum curso, em alguma especialização, vou colocar em algum ambiente, assim, que realmente me desafie de uma forma diferente ali dentro da psicologia. E aí foi o momento que eu decidi fazer a minha segunda pós-graduação, que eu estou cursando agora. Voltei com os meus atendimentos clínicos, de pouquinho em pouquinho a minha demanda por mentoria ela foi reduzindo. Hoje é uma coisa que eu faço assim, bem pontualmente, com algumas mentorandas que eu tive ali na época de 2022 e comecinho de 2023. Hoje eu consigo ter uma visão profissional para mim assim, muito próspera, graças a Deus, porque eu acho que ter tido essa percepção de que eu gosto de desafios, sabe, para crescer, para melhorar, que eu tenho vontade de crescer nessa área, me colocou em um lugar de muita motivação, sabe, me colocou em um lugar que eu nunca estive desde que eu tinha me formado. Então, para mim, foi um momento bem importante, bem significativo. Então, por mais que eu reconheça que o ano de 2023 tenha sido um ano que eu tomei uma decisão ali, talvez imatura naquele momento, eu consigo reconhecer também que foi um ano muito importante para conseguir me redescobrir enquanto profissional. E eu acho que a gente tem muito essas questões quando a gente está falando sobre uma mudança de carreira, né? Mas, e se não der certo? E se eu não gostar? Cara, se não gostar, se não der certo, você volta atrás, sabe? Você tenta de novo, você volta da base, você já fez o processo mais difícil, que foi construir e entender como é que funcionam esses primeiros passos. E se precisar voltar, você volta, você já sabe como é que funcionam esses primeiros passos e você vai trilhar esses passos todos de novo. Foi isso que eu fiz, foi isso que deu muito certo pra mim e eu não me arrependo em absolutamente nada do que eu vivi, do que eu passei até hoje.
Então, assim, acho que esse é um grande resumo da minha trajetória profissional. E vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu realmente queria compartilhar a minha trajetória profissional com vocês. Se ficou alguma dúvida aí para vocês, se vocês têm alguma curiosidade que eu não respondi, vocês podem deixar aqui nos comentários, que nos próximos vídeos eu vou respondendo tudo aqui para vocês, combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo.